Dando continuidade à nossa sexta semana de Ciência, Arte e Cultura do Campo São Sebastião, que tem como subtítulo Conhecimentos para superar problemas sociais, para a superação de problemas sociais. Nós vamos ter agora a nossa roda de conversa sobre o projeto integrador A Feira de Países. Essa roda de conversa dá abertura para o nosso segundo festival Paulo Freire de curtas-metragens, em parceria com a Quinta Feira de Países do Campus São Sebastião, no Instituto Federal de Brasília. É com muita alegria que a gente recebe aqui a professora Carolina Soares. Fala oi, Carol, para você aparecer no vídeo. Oi. Essa é Carol Soares. Professor Ibsen Roger. Boa tarde, gente, tudo bem? E o professor Décio. Décio se encontra? Daqui a pouquinho ele entra, então. Nossa atividade vai ser bem conversada mesmo, bem fluida. É uma roda de conversa virtual. Seria bom se a gente estivesse em roda, presencialmente, mas, enfim, nesse contexto pandêmico, né? Estamos aqui todos reunidos, 100 pessoas nesta sala, e mais as pessoas que vão nos assistir posteriormente. Vou passar, então, a palavra à professora Carolina, para que ela fale um pouquinho como é que foi desenvolvida essa experiência da Feira de Países. Depois o professor Ibsen faz um bate-bola, vocês podem fazer perguntas, e aí a gente vai moderando aqui de forma bem tranquila, bem leve, que afinal de contas a gente já está em dezembro, né? Então vamos lá. Palavra sua, Carol. Olá, boa tarde a todas, todos. É bom estar aqui conversando um pouco sobre a feira, porque realmente essa edição foi algo muito diferente, né? De tudo que a gente já tinha feito antes. E é melhor ainda perceber que tem na sala um monte de estudantes que participaram da feira. Então, assim, a gente tem aqui a possibilidade de ouvir o lado também de quem realmente executou, né? Fez e aconteceu ao longo do processo que a gente tinha pensado. Em linhas gerais, tentando ser bem sucinta, a Feira de Países era uma atividade presencial, e aí nós nos vimos aí diante do desafio de pensar em como que ela poderia acontecer virtualmente. E a ideia que primeiro veio à cabeça foi a produção de um vídeo, né, uma produção audiovisual, para tratar de países, né? Porque o principal, quer dizer, não o principal, mas o objetivo que norteia, né, que a nossa organização, e por que a gente faz a Feira de Países, por que os professores de língua estrangeira fazem a Feira de Países, é a possibilidade da gente se aprofundar em aspectos de uma cultura de um outro país, né? Lembrando que língua tem muito a ver com cultura, né? A língua não deixa de ser um reflexo da cultura dentro da qual ela está inserida. Então, o principal, o inicial, né, que a gente queria era que os estudantes aprofundassem os seus conhecimentos a respeito de um país e fossem capazes de transmitir isso para outras pessoas. A gente tem feito isso no presencial, né, em linhas gerais. Mas aí, no virtual, pensamos, então, vamos pedir para os alunos produzirem um vídeo. Mas não dá para a gente fazer esse tipo de pedido sem considerar todo o passo a passo que é necessário para a construção de um vídeo, né? Um vídeo é trabalhoso, um vídeo não nasce do nada, né? Principalmente quando ele é um pouco não, digamos, um pouco menos amador, né? Então, por causa disso, nós pensamos em 3 momentos. E um momento daria a base para a construção do momento seguinte. Então, o primeiro momento foi uma pesquisa, o segundo momento foi a constituição de um roteiro, a escrita de um roteiro, e o terceiro momento foi a produção do vídeo mesmo. Pois é, Silvia, o que a gente perde algumas coisas no não presencial, né? Toda a degustação, tudo que a gente aprendia com relação à gastronomia dos outros países, ficou agora só para quem fez o vídeo, porque eu sei que teve gente que degustou em sua própria casa, teve gente que experimentou,
preparou, só não compartilhou. Mas eu imagino que vocês já tenham visto, começado a ver, né? Os primeiros vídeos da mostra. Nós ficamos muito felizes com os resultados, muito surpresos com os resultados também, porque a proposta envolvia o desenvolvimento de várias habilidades e várias competências que a gente não tinha trabalhado ainda, né? No presencial. E os alunos abraçaram a ideia, com todas as dificuldades, porque era um trabalho em grupo, no virtual, né? Esse foi um grande desafio. Mas os alunos toparam e fizeram muito bem, né? E antes de passar para o Ibsen, eu só faria 2 observações, que nesse processo foi muito importante o apoio que a gente teve do campus Recanto das Emas, que graças a uma articulação do professor Décio, teve 2 representantes, 2 professores, né, que estiveram junto conosco em 2 oficinas. Então, a professora Patrícia Barcelos e o professor Gustavo da Rosa, muito gentilmente, né, parceiros aí de IFE, toparam fazer uma oficina sobre roteiro e uma oficina sobre edição de vídeo para subsidiar o trabalho dos nossos estudantes, né? E, além disso, assim, não há como negar todo o trabalho dos professores que trabalharam integradamente. Parece que não, tá, gente? Mas a gente fazia reunião para conversar sobre a feira, para decidir as coisas da feira, né? Não era só, a gente não estava só dando feedback para vocês, ou só avaliando vocês, mas a gente estava conversando a respeito do processo como um todo, né? E por isso foi tão importante a feira também, porque a gente conseguiu trabalhar integradamente. Mas eu diria que, para começar a conversa é isso. Depois, mais para frente, o Ibsen vai falar um pouquinho também como foi para ele, mas eu queria, se possível, ouvir os alunos, porque deve ter sido bem diferente para vocês. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, me apresento. O professor Décio chegou, acabei de ver o professor Décio aqui. Meu nome é Ibsen, eu sou professor de espanhol do IFB de São Sebastião, junto da professora Carol, professora Luciana, da professora Pilar, do professor Décio. Para mim, antes de tudo, é importante explicar de onde vem o meu contexto, porque eu não sou só eu sou professor substituto, mas não só professor substituto, como eu sou professor substituto dentro da pandemia. O meu primeiro semestre dentro do IFB São Sebastião foi em agosto de 2020, eu comecei em agosto de 2020. Então, eu entrei diretamente com essa situação. Com tudo acontecendo, toda a questão da pandemia, do coronavírus acontecendo, e com aquela leve momento de pane, né? De, ai meu Deus, vamos ser professor agora dentro de ensino médio integral. A Feira de Países, como professor, para mim foi uma experiência muito interessante, e eu acho que é um bom contexto até para a gente dar para os alunos, né? Entender que a Feira de Países ela é algo que está dentro de algo que nós chamamos de interdisciplinariedade. O que significa isso? Nós tomamos um projeto que ele saiu da casa de uma matéria, ele saiu da casa de um único assunto. Isso significa que os professores das línguas, em certa forma, estávamos coordenando, nós dávamos o maior peso para isso, mas ainda assim professores de história, professores de português, professores de arte, várias disciplinas, para não dizer todas, mas uma grande parte das disciplinas do IFB São Sebastião esteve envolvido nisso. Os professores de diferentes disciplinas estiveram envolvidos nisso. Isso é algo que, para mim, foi algo
muito gratificante de ser parte desse projeto, e principalmente ver os resultados foi algo extremamente interessante, porque você vê alunos é, passando a informação de acordo com seus pontos de vista. Então você tem aquele aluno que gosta mais de K-pop, ou ele vai pôr um pouquinho, às vezes aparece uma coisinha do K-pop no meio do vídeo. Você tem aquele aluno que sabe um pouquinho mais como usar, por exemplo, um B-roll dentro de um vídeo. Esse aluno vai usar. E voltando ao assunto, o ponto de vista do professor, foi muito interessante, porque nós, professores, estivemos todos compartilhando opiniões sobre o roteiro, sobre o vídeo que nós recebemos, sobre a própria investigação, certo? É, essa, esse, isso, ver as opiniões diferentes de diferentes professores sobre o mesmo trabalho. Nós temos vários professores, eu não diria no sentido de avaliar, mas sim assessorar a dar fazer um melhor roteiro, fazer um melhor vídeo. Isso eu acredito que pelo menos eu, como professor, foi algo muito interessante de casarmos todas essas opiniões, esses pontos de vista dos professores para os alunos, certo? Então, eu acho que é basicamente isso de onde eu sento de onde eu fico nesse projeto, né? Foi um projeto que a Feira de Países não, foi a minha primeira Feira de Países, né? Afinal de tudo, mas é um projeto que eu vi dar frutos muito, muito bons, frutos que vão além de uma simples nota, uma simples avaliação, ou até mesmo um entendimento de como usar uma ferramenta de vídeo, mas sim de conhecimento cultural, de entendimento da realidade de diferentes países, as dificuldades que se tem de encontrar informações, às vezes, sobre certos países ou outros. É, e isso e fazer parte desse processo, para mim, foi algo muito gratificante, muito, muito interessante nesse ponto. E é isso. Muito legal, professor. Agora eu vou passar a palavra para o professor Décio, que chegou agora. A gente começou a primeira rodada aqui, ouvindo um pouco de vocês, como foi essa experiência. E aí, depois vamos tentar ver se os alunos abrem aí o microfone para a gente conversar um pouquinho. Legal. Pois é, em relação à Feira de Países, eu que sou professor de música, para quem não me conhece, tive minha primeira participação, foi muito interessante, principalmente pela proposta que eu lancei para a Carol, da gente fazer uma preparação de técnica audiovisual, né, de produção audiovisual. Ela adorou a ideia, ajudou pra caramba, e a gente conseguiu fazer 2 oficinas, né? Isso foi bem interessante, assim, para quem não tinha muita noção da prática mesmo de produção, até mesmo de cinema, né? Quer dizer, as 2 pessoas que apresentaram a oficina de montagem e a de vídeo, digamos assim, né? Eram pessoas do curso de produção de visual do Campus Recantos das Emas, então pessoas que elas tanto são do mercado audiovisual, de cinema, como têm um expertise em passar esse conhecimento para os alunos e tal, de produção audiovisual. Então, acho que foi um super privilégio assim, para os nossos alunos, né? Tiveram essa oportunidade de vislumbrar, né? Claro que perceberam que, aliás, os vídeos ficaram muito legais, alguns vídeos ficaram muito legais, eu acho que certamente isso fez muita diferença, porque às vezes você enxerga até um certo ponto, e quando chega uma oficina dessa, às vezes ela te mostra, não, você pode ir muito além disso, sem tanto trabalho, né?
fazendo isso, aquilo, aquilo, quer dizer, indicar o caminho para você chegar em resultados bem mais eficazes, né, para um vídeo escolar como esse, né, que no final das contas te dá eu falei a palavra expertise, mas justamente você aprende a fazer uma coisa e vai desenvolver naturalmente, porque você vai fazer o resto da vida isso. Hoje em dia a gente vive num mundo regido pela linguagem audiovisual, né? Então, seja no TikTok, seja para, sei lá, eu acho que agora no mundo pós-pandêmico, talvez o seu próprio currículo futuramente vai ser um pequeno vídeo, sabe, da sua produção, seu portfólio. Então, eu vejo que não dá para fugir dessa linguagem em qualquer área que você atue. Então, essa perspectiva interdisciplinar de você entender como se faz comida, né, em Nova Guiné, Papua Nova Guiné, como se trata a questão da sexualidade no Canadá, sei lá, entendeu? Essa curiosidade de investigar outras culturas que a Feira de Países promove, que eu acho que é o grande trunfo, né, de um projeto como esse, produzir curiosidade, né? E aí você juntar isso com uma prática criativa como é o audiovisual, no momento que a gente está vivendo, eu acho que foi extremamente feliz esse projeto, né? Os alunos estão de parabéns, principalmente, né, pelo esforço, né? Muitos a gente percebeu claramente assim um nível de dedicação que seria o ideal, né, que a gente esperava, né? A gente esperaria sempre de vocês, né? Alguns realmente me surpreenderam muito indo, perguntando as coisas, indo atrás e fazendo com poucos recursos coisas realmente surpreendentes, né? É isso, pessoal. Eu acho que está todo mundo de parabéns e eu acho que a reflexão em torno dessa prática, né? O que ela representou para vocês? Eu acho que a pergunta que a gente quer ouvir agora é: e aí, o que veio, né, dessa experiência, né? Você consegue agora, assim, de bate-pronto, trazer uma reflexão assim do que você aprendeu, do que você, aliás, gostaria de continuar fazendo a partir dessa experiência, né? Porque muitas vezes, quando uma experiência é boa na nossa vida, a gente quer repetir, a gente quer ir por aquele caminho, né? A gente quer continuar fazendo aquilo. Quando é ruim, a gente também, enfim, repartam aí com a gente o que foi para vocês. Muito obrigado. Muito bacana, né? E aí a gente tem essa perspectiva que a gente agora está abraçando mais, em função também do contexto, que é da integração das componentes. Então, a gente viu aí várias habilidades e competências, tais como realizar uma pesquisa, sabendo citar fontes, conhecendo a ABNT, sabendo minimamente procedimentos metodológicos de como realizar um levantamento de documentos, né, que a gente chama de uma pesquisa documental, enfim. Ao mesmo tempo, o contato com outras culturas, o contato com outras línguas, o contato com outros sabores, aromas, receitas, músicas, enfim, que nos ajudam a entrar no universo do que é uma segunda língua, uma língua adicional, como é o caso das nossas duas disciplinas que a gente tem de língua estrangeira moderna, inglês, e língua estrangeira moderna, espanhol. Para além disso, foram trabalhadas várias habilidades do mundo da comunicação do audiovisual. E isso também é texto. Então, a gente está trabalhando aí a multimodalidade, o que também diz respeito ao ensino de língua materna, ou seja, para todos nós aqui, o português, né? Português brasileiro. Então, finalmente, o nosso campus consegue entregar um produto muito robusto dessa dimensão da integração, né? Eu acho que a gente acabou, aquela coisa, quando a vida dá limões, a gente faz uma limonada ou uma caipirinha, dependendo da faixa etária. Enfim, então, a gente conseguiu abraçar essa integração entre as componentes. Afinal de contas, os nossos cursos do ensino médio integrado, eles são integrais, porque eles são em horário integral, e são integrados, porque eles integram não só as disciplinas que a gente chama de técnicas, mas também as disciplinas que a gente chama de propedêuticas ou do núcleo comum, que são aquelas disciplinas de matemática, física, química, biologia, etc., né? Então, a gente tem aí uma integração muito interessante. Do ponto de vista da coordenação,
do ensino médio, que hoje eu faço, da qual hoje eu faço parte, e também do ponto de vista de nós, docentes, o resultado superou muito as nossas expectativas, eu entendo, assim, pela fala dos nossos colegas aqui, né? Eu também participei como professora dessa iniciativa, nas minhas 2 turmas. Mas a gente queria ouvir agora o sentimento de vocês, a maneira como vocês estão vendo, neste momento, o produto que vocês, né, no caso, os estudantes do ensino médio integrado que estão aqui na nossa live, como que se sentem? E aí, com relação à amostra competitiva, isso é mais um movimento de valorização do trabalho dos nossos discentes, do trabalho dos nossos estudantes e das nossas estudantes, como produtores, como criadores, né, e criadoras, para além de repetidores e repetidoras, que é o que a educação tradicional nos coloca, que você aprende lá o beabá e você repete o beabá. Aqui não, aqui a gente deu uma série de ferramentas, né, possibilitou a construção de ferramentas conceituais, habilidades, competências, e a partir disso, vocês criaram. Então, eu acho que isso é uma potência que talvez a gente veja, talvez vocês não tenham tido a noção de como isso é importante. Vocês viraram quase que cineastas, né? Então, isso é muito especial. Mas vamos ouvir aí o que vocês têm a dizer, quem quiser se inscrever para falar. Eu vi que teve algumas falas aqui relacionadas com as horas de estágio, né? Que a Feira de Países pudesse contabilizar como horas de estágio. Então, vamos ver se a gente consegue construir isso. Mas esse evento já conta, né, para as horas complementares, para quem for estudante do Instituto Federal, que ele vai ser certificado. E aí, pessoal, o que mais? O que vocês acharam? Estou vendo aí as carinhas da Isabela Menezes, do eu queria dizer assim que eu não acredito que nenhum aluno que participou dos vídeos não tenha nada a dizer a respeito do processo da Feira de Países. Eu estou vendo algumas mãos levantadas. Isso que eu ia falar, ó, o Sérgio estava com a mão levantada, tinha uma Bruna também, mas com a mão levantada, só que ela saiu da sala. Você quer? Comenta, Sérgio, já estou te ouvindo. Uai, bom dia, ou boa tarde, né? Pra todo mundo. A experiência foi meio difícil. Não foi tão fácil assim, não, mas vendo o resultado hoje, valeu a pena. Tudo. Escutaram? Escutamos, claro. Olha só, Sérgio, vamos conversar. A experiência realmente não foi fácil. E a experiência não foi fácil porque ela foi uma experiência de investigação e de aprendizado e de confecção de material. Vocês basicamente fizeram o que vocês vão ter que fazer quando vocês forem fazer o TCC de vocês, uma dissertação de vocês, uma tese. Essa parte de fazer, de começar a investigação, depois você entender o material, como você vai montar essa investigação que você fez de um jeito coeso e você dar esse resultado para que ele passe para uma avaliação, isso daí é parte do método científico. Eu acho muito interessante porque a professora Pilar falou algo muito importante. Nós conversamos muito sobre ABNT, sabia, Sérgio? A ABNT foi algo que pesou muito interessantemente, e a ABNT é uma coisa que pesa para o resto da vida. No começo do semestre, eu me lembro que a gente estava falando com a turma com as turmas de primeiro, a gente estava comentando que vocês aprenderem a usar a ABNT, fazerem uma referência bibliográfica do jeito segundo que a ABNT ensina, isso você não usa agora e acabou. Você vai usar agora para o final, para o segundo ano, para o terceiro ano, para licenciatura, mestrado, doutorado, e assim continua, né?
é um processo que faz que ele é linkado, né? E essa experiência, nós todos professores passamos, sabe, Sérgio? Nós passamos quando nós apresentamos TCC, quando fizemos aquela dissertação para licenciatura, nós conhecemos aqueles que fizeram uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Então, a Carolina estava comentando aqui que foi uma experiência bem legal. Foi mesmo, porque nós vimos vocês, ok, naquela dificuldade. Putz, grila, e agora? Como é que eu preparo esse vídeo? Mas como é que eu faço o roteiro? Mas como é que eu vou encaixar e qual informação eu vou encaixar dentro do meu vídeo, dentro do roteiro para fazer o vídeo? Isso é muito interessante, Sérgio. Isso é exatamente parte do que você vai passar daqui para frente. Daqui para frente, vai fazer um TCC, nem tudo que você vai descobrir na sua investigação, você vai ter que falar no seu TCC. Vai ter coisa que você vai guardar e talvez você vai aproveitar para a sua dissertação. Vai precisar estudar um pouquinho mais. Às vezes é coisa que acaba que não é exatamente a mais relevante dentro do tema. Então, é melhor a gente retirá-la para ficar um pouquinho mais enxugado o nosso texto. Tudo isso é parte do nosso de como nós fazemos a confecção de um trabalho, de um trabalho de conclusão de curso, de uma dissertação e de uma tese. Isso sem tomar em conta que vocês estão com vídeo no YouTube, entendeu? Vocês fizeram material lá, apresentando material, uma informação que não vai ser usada só por vocês, nem pelos seus colegas, que se vocês quiserem deixarem disponível, vai ser para todo mundo que saiba português e possa acessar a internet. É isso, professor. Foi bem legal também, né? Eu gostei da experiência. Uai, professor. Cadê o chapéu? Hein? Hoje não tem chapéu, não. Hoje eu tô brasileiro. Justo hoje, que é a Feira de Países, a abertura da Feira de Países, né? Vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo. Se tiver muita mão levantada, eu vou e busco o sombreiro. Se não tiver muita gente dando pitaco, eu não ponho sombreiro. Pronto. Então, quem mais está com a mão levantada? Ó, já deu certo aí. A Gabriela estava com a mão levantada. Dayana levantou a mão. Caroline, você fez uma observação aí no chat. Vamos abrir o seu microfone, querida. Bom, a Caroline fala, foi bem difícil, mas a gente conseguiu entregar o vídeo. Então, isso foi bom. Ao meu ver, foi muito bom, porque eu consegui aprender como fazer muitas coisas, como editar, usar chroma key, entre muitas outras coisas. Realmente foi interessante fazer. Então, vamos continuar batendo papo aqui, vamos continuar proseando, né? Carol, você que tem uma expertise na área de educação, né? Você fez seu mestrado em educação. Eu acho que você podia trazer um pouquinho dessa reflexão, tentando deixar mais acessíveis esses conhecimentos que a gente tem para a nossa comunidade entender por que a gente modelou essa Feira de Países da maneira como ela foi organizada. Então, os porquês da coisa. Não sei se eu vou conseguir responder exatamente o que a Pilar perguntou, né? O que a gente pensou em termos de organização foi que a feira fosse um processo. E isso significava que cada etapa desse processo, ela vinha articulada com a anterior. Então, as coisas não estavam cada uma em sua caixinha, embora possa parecer, né? O roteiro, ele só foi feito porque ele tinha, claro,
todo o conhecimento dos estudantes, toda a habilidade dos estudantes, mas também todas as informações que tinham aparecido na pesquisa, né? O vídeo, ele foi feito a partir de tudo que tinha sido descrito no roteiro. Claro que os estudantes sabiam, inclusive a Patrícia Barcelos, né, que fez oficina conosco, deixou isso claro também, que o vídeo não necessariamente seria uma cópia do roteiro, mas o roteiro era o guia principal, né, inclusive para que houvesse um planejamento. Isso quer dizer que os alunos não seriam capazes de fazer aquele vídeo sem um roteiro? Não exatamente, mas quer dizer que o vídeo seria completamente diferente, né? E que o trabalho de planejamento e organização e aprofundamento talvez não acontecesse. E que algumas coisas que nós vimos, como vídeos que são ficções, né? Talvez não aparecessem, porque a gente fica muito nessa perspectiva de apresentação de um país, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é aquele documentário do Globo Repórter, né? E nós não tivemos 100% dos vídeos assim, muito pelo contrário, né? Apareceram algumas produções bem interessantes no rumo da ficção, né? A gente teve animação também. Então, e isso aconteceu por quê? Porque houve um processo, né? Não quer dizer que não pudesse ter acontecido sem isso, mas possivelmente sem esse processo em que cada etapa subsidia a seguinte, é possível que os estudantes recorressem muito mais a um formato que eles estão mais acostumados, ou que eles já conhecem, ou que eles já viram mais na TV, vinculados a esse tipo de informação, né? Não sei se eu respondi o que a Pilar estava perguntando. Com certeza, com certeza. Pessoal, vocês vão me desculpar, eu estou em casa e talvez esteja vazando umas guitarras, porque o meu companheiro está dando aula aqui para o meu sobrinho, então eu peço desculpas, a gente vai ter essa trilhazinha sonora. Então, a gente tem sempre na educação, e foi algo que a professora Darlene falou hoje pela manhã na conferência que ela fez, não é espontaneísta, a gente não tira do bolso do colete as atividades. Todos os passos é que nem Chapolin Colorado, friamente calculados. Então, cada etapa foi pensada para desenvolver um conjunto de habilidades, um conjunto de competências com um determinado objetivo, com uma determinada consequência, né? E aí a gente vê que, no total, a gente não teve apenas uma aula, a gente teve uma sequência didática que incluiu várias oficinas, que incluiu vários momentos de trabalho em grupo, momentos de trabalho individual, momentos de trabalho em parceria com os professores, momento em que nós, professores e professoras, aprendemos com outros professores e professoras da instituição, como foi o caso da professora Patrícia, que generosamente veio ao nosso campus, mas também da professora Eneida, que nos deu uma aula aí sobre como organizar um texto. Então, por exemplo, o professor Ibsen estava chamando atenção para a BNT. Gente, a BNT dá dinheiro, não sei se vocês sabem, mas é um superpoder você saber diagramar e organizar um texto de acordo com a Associação de Normas Brasileiras de Normas Técnicas. E isso dá dinheiro. Eu trabalhei muito tempo como revisora, inclusive a professora Vera, do nosso campus, quem revisou a tese dela fui eu, na época que eu nem trabalhava no Instituto Federal. Então, assim, vocês terem uma dimensão de como esses conhecimentos são muito importantes. E que por mais que dê trabalho, na verdade, tudo dá trabalho, né? Então, se não desse trabalho, não seria produtivo, não seria legal. Então, gente, a gente teve aí uma sequência didática de várias atividades que integraram várias disciplinas. O professor Ibsen poderia falar um pouco como é que foi o diálogo, por exemplo, que sempre havia entre ele e o professor de Química nas avaliações, por exemplo, para a gente pensar também esse momento de avaliar o conjunto da obra a partir de várias visões de mundo. Então, primeiro, antes disso, eu acho muito importante eu falar também que eu também já trabalhei, e eu, volta e meia, ainda faço revisão de texto, de ABNT. Gente, isso daí dá dinheiro, tá?
tá bom? Vão na minha. Se você falar, sei fazer a BNT, dá dinheiro. Vocês lembrem tá gravado, entendeu? Vejam esse vídeo lá no futuro, 5 anos atrás, vocês estão craque na BNT, vocês vão saber do que a gente está falando. Bom, sobre os comentários novamente, né? Cada fase, né, como a professora Carolina falou, foi dividido em 3 fases, né? Nós tivemos a fase da investigação, nós tivemos a fase da roteirização da informação investigada e a parte de confecção de um vídeo, de gravação e de edição desse vídeo, né? Aí, ó, a Luana tá fazendo... Eu tô vendo a Luana fazendo um certo merchan aqui, pedindo like na Guatemala, né? Gostei da atitude. Enfim, foi interessante porque cada professor ele tinha algo a agregar e a adicionar de um jeito diferente. Então, você via opiniões diferentes sobre, achei muito interessante isso, e ao mesmo tempo alguns professores falando, por que não adiciona um pouquinho sobre isso? Por que você não fala sobre X, Y, Z? Houve até alguns comentários mais críticos no sentido de dialogar com os alunos sobre a informação que estava sendo buscada, que estava sendo colocada. Muito interessante vocês colocarem isso, talvez porque X, Y, Z coisas aconteceram que causou isso, né? A minha parte dos meus vamos dizer, dos meus pitacos, né, como professor, né, nesses trabalhos, foi principalmente sobre questão de formato, né? Quem sabe, assim, eu vou me entregar aqui, professora Pilar, vou me entregar, porque daqui a pouco a professora tem um sarau que ela tá aí falando para eu participar, não sei não, mas eu também sou escritor, eu também escrevo, né? E é muito interessante porque a essência da escrita, a essência da história é você ter sempre um começo, um meio e um fim para elas. E muitas vezes nós perdemos esse começo, meio e fim, né? Olha, não estou escondendo hora, porque também eu tô levemente bukowskiano. Eu escrevo quando aparece a inspiração a cada 5 anos. Mas então, essa questão de você conseguir passar uma história coesa, eu achei muito interessante. Teve um videozinho, houve vídeos de várias formas e jeitos, gente. Teve vídeo que eles fizeram como se fosse o Jornal Nacional, né? Teve vídeo que foi como se fosse contando uma historinha mesmo, e dentro dessa história houvesse uma apresentação sobre um país, certo? Como se fosse uma aula normal, como se fosse uma animação completamente normal, completamente alheia a isso. Chega na sala de aula, aí se apresenta o conteúdo sobre o país que se está estudando, né? E isso é uma habilidade de contar histórias, de você começar o começo, fazer o meio, fazer o fim. Às vezes eu percebia que tinha alunos tinha equipes que tinham a informação perfeita, mas às vezes tinha um pequeno detalhe que era simplesmente dizer, ok, esses somos nós, e esse é o nosso trabalho, muito obrigado se você viu, quase aquele, né, se inscreve no canal, clica no sininho, dá uma curtida, uma coisinha só para finalizar o vídeo, para deixar ele concreto, né? Então, deixar ele conciso, né, nesse sentido. Então, e isso sem tomar em conta que cada professor trouxe realmente falando sobre matéria mesmo, né? A professora Sejana tinha algum comentário sobre biologia. A professora Pilar tinha um comentário, a professora Carolina tinha um comentário sobre o que estava vendo. Eu tinha os meus comentários que, voltamos ao assunto, vem da minha experiência com a BNT, né? E com minha experiência de escrita, né? Então,
tudo isso, cada professor trouxe o seu lado, o seu ponto de vista, que longe de separar ou ficar uma coisa completamente desconexa, foi totalmente ao contrário. Se verteu no mesmo lugar para que os alunos pudessem fazer um trabalho ainda mais de peso, né? Então, eu queria dizer que eu estou muito orgulhoso como professor, tá bom? Eu acho que não só sou eu que estou, tá? Que é a Pilar que tá dizendo sim, Carol que está dizendo que sim, acredito que o professor Décio também. A gente ficou muito orgulhoso de vocês, porque a gente sabe que deu muito trabalho, gente. A gente acredita, a gente viu vocês tendo dificuldades, porque vai além de fazer um trabalho, é fazer uma investigação e é juntar pessoas para fazer isso, e tudo isso num contexto de pandemia, de um contexto de que eu não posso, às vezes, estar fisicamente com uma pessoa. E vocês fizeram um trabalho excelente. Então, orgulho do professor. Verdade. Orgulho de todos nós, de todas nós. O trabalho ficou muito bonito mesmo, os trabalhos ficaram muito bonitos, cada um com as suas características próprias, o que faz ser essa feira de países mais rica ainda, né? Porque as oficinas foram, entre aspas, as mesmas, né? As aulas foram, entre aspas, as mesmas. Mas a produção foi totalmente diferente. Então, vocês veem aí que não é um trabalho simples que foi desenvolvido, foi uma coisa bastante robusta, bastante complexa. Inclusive, Carol e Ibsen, eu acho que vocês deveriam inscrever essa atividade no próximo Prêmio Professores do Brasil, né? Para dar visibilidade para essa experiência que a gente está tendo. Então, pessoal, o professor Décio, que é do campo das artes, poderia trazer um pouquinho para a gente como foi integrar com áreas tão, vamos dizer assim, diferentes, ou nem tão diferentes assim, como a química, a geografia, a língua portuguesa, enfim. E o que as artes puderam somar aí, como que você se sentiu como professor de artes nesse trabalho integrado? Bom, primeiro eu acho que no Instituto os alunos podem, aliás, dizer até melhor, eu acho que a gente tem uma tendência à interdisciplinaridade, sabe? Eu acho que a gente muita gente busca isso, né? Então, vários professores, assim, mesmo sem a instituição, às vezes, antes da instituição propor isso, eu já vi muitos professores conversando, interessados em promover isso. Então, vários professores já vieram conversar comigo. Eu estou falando em ocasiões anteriores a essa feira, né? Então, eu acho que na hora que chegou na feira, isso se manifestou, essa tradição que o campo já tem de fazer o diálogo, né, entre as várias áreas. Então, mas eu percebo assim, eu vejo, em relação aos vários outros lugares que eu já trabalhei, eu vejo que a gente tem realmente professores assim que estão focados num novo modelo de educação. Aliás, né, eu vou mudar um pouquinho a resposta, tá, Pilar? Porque assim, a sua pergunta foi em relação a como foi, né, eu vou só um pouco além, assim, eu acho que nesse mundo pós-pandêmico, né, eu acho que a gente está rumando assim para novos modelos mesmo, né, de educação, sabe? Então eu vejo que o que a gente está fazendo aqui nessa feira, a gente tem que aproveitar esse momento, nós professores, né, vocês alunos, para perceber que tem algo novo chegando aí, que agora não tem jeito. Assim, a gente ontem ou anteontem eu estava vendo a live do Átila Yamarino, em que ele comentou assim, ó, tem 80 milhões de vacinas durante o ano de 2021 no Brasil. Eles prometeram isso, vamos ver se a gente vai chegar. Ou seja, a gente tem mais um ano de pandemia ainda, né? A previsão é de mais um ano de pandemia. Quer dizer, se a gente pensar em 2 anos, é o suficiente para a gente dar revolucionar, não todas as bases, não tudo, mas assim, a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que aprimorar, a gente vai ter que repensar, a gente vai ter que continuar experimentando.
Então eu vejo assim que a Feira de Países, nesse microcosmo nosso aqui de São Sebastião, de IFB, mas vamos abrir os olhos, que eu acho que já a oportunidade que não é nem oportunidade, é a necessidade da gente refazer, repensar, né? Nós professores vamos repensar e os alunos vão ter que mudar, né, também, né? Vão ter que o ser aluno vai ser totalmente diferente também, né, pessoal? Já tem sido, né? E eu vislumbro mudanças ainda mais radicais. Eu diria assim que eu não conseguiria imaginar mudanças tão aceleradas no campo da educação há um ano atrás. E hoje eu vejo assim como uma coisa muito concreta, não é assim um vislumbre, não é uma coisa de, sabe, de estar viajando na maionese, não. Estou vendo bem concretamente. E, e conclamo assim os alunos a aproveitarem essa oportunidade, né? Eu falei dos trabalhos bons porque realmente é o que chama mais atenção, mas às vezes você vê um trabalho que você fala assim, poxa, por que a pessoa não se esforçou diante de uma oportunidade dessa? Ah, de repente teve problema, não tinha acesso à tecnologia, muito carente, sei lá. Mas a gente sabe que a maioria dos alunos tinha condição de fazer uma coisa legal. E eu acho que assim, vamos pensar para frente, né? A gente tem agora um semestre pela frente, ainda dentro dessas novas tecnologias, dessas novas possibilidades, e que eu vislumbro muita coisa boa para a gente fazer, e necessariamente vai ser interdisciplinar. Eu acho que essa questão assim da interdisciplinaridade, eu acho que até há pouco tempo atrás era uma opção. Não, acho que agora a gente não tem mais para onde correr, né? Vai ter que ser assim, vão ter que ser projetos, né? E projetos que unifiquem, né? Porque, enfim, eu não enxergo mais assim. A gente está em começo de semestre, né, alunos e professores, né? Eu não consigo imaginar vídeo aulas, né, ou mesmo aulas síncronas, assim, explicando um conteúdo, sabe? Para mim ficou mais inviável do que nunca, né? E nas minhas primeiras comunicações com os meus alunos nessa semana, a mensagem é justamente essa. A gente tem a obrigação de fazer alguma coisa diferente, a gente tem a obrigação de fazer dos alunos produzirem, sabe? E os professores serem facilitadores dessas produções. Os alunos vão aprender fazendo. Eu estou lendo aqui, Carol, o que você está falando aqui. Esse modelo tem demandado. Você quer falar um pouquinho, Carol? Eu acho que posso passar a bola para você. Não, na verdade é um comentário, né? Esse novo modelo que você coloca bem aí que já está, né? E a gente precisa trabalhar dentro dele, buscando outras possibilidades. Ele demanda maior autonomia dos estudantes, é verdade. Isso é algo que, pelo menos até o nível médio, os alunos não estão muito acostumados, né? No fundamental, então, eles estão muito acostumados a seguir orientações muito específicas. No ensino médio isso vai mudando um pouco, mas de repente o universo virtual, né, mediado aí pelos ambientes virtuais de aprendizagem, demanda uma autonomia muito grande do estudante, demanda também muita responsabilidade e disciplina, mas, do mesmo jeito que você estava falando, abre a possibilidade para muita criatividade, né? Para a pessoa também pensar nos próprios caminhos, né? Para onde que ela quer ir. E esses ambientes, eles dão também a possibilidade das pessoas fazerem suas próprias trilhas. Isso é muito importante, né? Realmente, a gente tem aí um novo modelo quase que se institucionalizando, né? Porque realmente não tem volta. A gente não vai voltar para o que era antes. Não tem como. Né? Fala, Pilar. Não, é interessante perceber como, nesse contexto da pandemia, as artes foram tão necessárias para a manutenção de muita coisa. Então, quando eu digo artes, são artes plurais, né? Então, a produção de conteúdo, saber
questões técnicas, que também está envolvido com a arte, enfim. E a arte em si, o produto artístico, se não fossem os filmes, se não fosse a música, se não fosse a generosidade dos artistas fazendo lives, enfim, a gente teria conseguido ter minimamente aí até segurado a barra da nossa saúde mental? Provavelmente não, né? E aí, quando a gente vê que o mundo está dizendo, olha, nós não vamos valorizar as humanidades, nós não vamos valorizar as artes, a pandemia vem e traz isso para a gente, dizendo, tem que valorizar sim. Não sei se vocês sabem, como a professora Giovana, nossa pró-reitora de pesquisa em inovação, disse hoje pela manhã, tem um parecer do CNPq cortando todas as bolsas para as áreas de humanidade. Então, quando a gente está falando de humanidades, a gente está falando das línguas, a gente está falando das artes, a gente está falando de história, sociologia, filosofia, geografia. E aí, né? Então, eu acho que esse movimento que foi iniciado, e como Carol disse, não parece que vai se encerrar agora, foi só um primeiro passo aí de uma jornada para outra, né? Outra história, outra coisa, está mostrando para a gente justamente o valor que todas essas áreas têm, né? Pilar, eu queria só fazer um comentário muito específico. A Feira de Países, ela é literalmente tudo que a gente... Ela ela encaixa perfeitamente no que nós estamos, onde nós estamos agora. Uma semana de arte, ciência e cultura. Porque nós passamos pelas três fases. Nós estamos falando sobre a importância de ABNT, isso é ciência. Nós estamos falando da confecção criativa de um vídeo, isso é arte. Nós estamos falando sobre informação sobre países, isso é cultura. Tudo isso, a gente converge na semana que nós estamos agora. Então, é muito interessante ver isso. E eu concordo plenamente, Pilar, é muito triste. Alguns professores já sabem, eu já comentei, eu não só sou professor de espanhol, a minha mãe ela é doutora em ciências políticas, ela trabalha dentro das ciências humanas. Para ela conseguir um trabalho, ela sendo doutora na área, sendo especialista no tema dela de imigração, ainda assim não conseguiram o apoio do CNPq. Então, não foram barreiras que foram impostas, barreiras que foram impostas aos poucos e que tristemente nós hoje estamos vendo os frutos. Mas não sejamos, não querendo ser fatalista nem negativista, porque o mundo dá voltas, né? E o que hoje muitas vezes nós estamos vendo que eu acho muito interessante, porque hoje nós vemos uma queda da arte. Se a gente estuda historicamente, a arte era colocada numa pilastra tão alta quanto a ciência, certo? Houve um declínio para isso no Estado, nas políticas, de dar uma atenção principalmente a uma ideia científica, mas científica no sentido de, ok, ciência, matemática, ciência, engenharia e acabou o assunto. Mas ciência vai muito além disso, certo? Vai muito mais além do que isso. Ainda assim, e por que eu estou discutindo isso? Por que é importante? Eu estou falando, eu, professor, Pilar está falando, eu, professora e coordenadora, para vocês, alunos, para vocês conhecerem a realidade que vocês vão se enfrentar e que vocês vão ter, os desafios que vocês vão ter que ter, vão se encontrar quando chegarem numa licenciatura em ciências humanas. São as realidades que nós estamos enfrentando. As realidades atuais. É possível que lá para frente a coisa mude. Muito provavelmente as coisas vão dar um giro a favor das ciências humanas, porque e como eu falei, isso é um processo cíclico. O que antes não era muito importante virou importante, depois ele perde certa importância, depois volta a ter importância, e é um ciclo que nós vivemos. Então,
é importante vocês entenderem o que vocês fizeram para a Feira de Países. Gente, é muito importante, é algo excelente, é algo que nós, professores, passamos, volto a dizer, nós passamos na licenciatura, nós passamos na especialização, mestrado, doutorado, e que vocês estão tendo uma experiência mini, tá, disso, e que vocês vão ter isso vai ser ampliado cada vez mais. Como o professor Décio falou, a gente não vai voltar atrás, gente. O modelo tradicional de educação, o modelo de professor fala tudo, o aluno fala, aham, acabou, porque todo mundo tem um pitaco. Agora vem a educação crítica. O que significa o quê? A educação de nós pensarmos, ok, mas como é que eu falo, como é que eu expresso para o professor o que eu quero falar? Como é que eu discordo dele? Como é que eu falo? Como é que eu explico para ele a minha ideia de um jeito cientificamente adequado? Esses são os desafios que vocês, alunos, vocês, discentes, nós, docentes, né? Nós vamos viver também esse processo de, ok, eu preciso dizer o que eu quero dizer, mas eu quero dizer de um jeito concreto, de um jeito correto, de um jeito que eu possa ser cientificamente accurate. Eu esqueci a palavra em português. Preciso. Aí, achei. Né? Então, era isso daí que eu tinha que dizer. Já me alonguei demais. Gente, eu sou muito falador, eu sou professor. Não me deixe falar demais, não. Rodas de conversa. Que isso aí? A Terra, ela é redonda e ela gira, né? Então, vamos ver se a gente tem aí Posso falar uma... movimento. Com certeza, professor. Chega mais. Não, inclusive foi muito interessante essa questão que você começou a contar da sua biografia, das humanas, das artes, né? A Pilar e o Ibsen falando sobre a questão da valorização da arte na sociedade, né? Como a Pilar sabe, a Pilar é casada com um músico, eu sou músico também. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira ser músico no mundo todo é difícil. Assim, é uma profissão, sobretudo nessa área do clássico, que a gente estuda talvez até mais do que um estudante de medicina, e a gente é tido sempre como um vagabundo, né? O resto da sua vida, né? Então, só isso já é para poucos, né? Encarar psicologicamente esse tipo de desafio. Você tem que realmente começar a não se importar muito com o que os outros pensam de você. Mas isso é uma lição que vale, eu acho, para a vida, né? Para os alunos, né? Eu acho que isso. E você me falando, vocês dois falando isso, me lembrou, né? Também da minha questão biográfica e tal, de vivenciar isso no dia a dia, né? Você chega às vezes, muitas vezes, eu fui tocar na noite, né? A gente começa muito tocando na noite, né? E eu estudava às vezes o dia inteiro para chegar lá e tocar o melhor possível, né? E às vezes eu via assim, as pessoas gritando, falando muito alto, né? A gente tocando bem ali, grandes músicos. Eu me lembro uma vez que eu estava com o Djavan tinha vindo tocar em Brasília, e no dia anterior eu consegui chamar os músicos dele para fazer uma jam session num restaurante. E aí, de repente, a gente estava tocando, fazendo um som fantástico. Aí veio o gerente do estabelecimento e falou assim: ó, pessoal, se vocês não baixarem, eu vou ter que expulsar vocês daqui. Ele nem pediu para abaixar o volume. Então, fazer a arte é sempre uma coisa difícil. E quando a gente está, por exemplo, vocês estudantes que vão ser, né, vão ter várias outras profissões, provavelmente, poucos serão artistas. Quando vocês estão aí fazendo filme, fazendo um esforço gigantesco para fazer 10 minutos de filme, e você vê que as pessoas assistem e não têm a menor noção da quantidade de trabalho envolvido ali, isso é uma super lição de empatia com tantos e tantos profissionais que estão ali varrendo o chão, né? Às vezes literalmente, às vezes simbolicamente, e às vezes a gente não percebe, né, a grandeza de cada trabalho, etc., né? Então, enfim, né, me lembrou disso. A outra coisa que eu queria comentar é de um livro que eu li
que eu li algum tempo atrás, chamado 21 lições sobre o século XXI. Um livro best-seller e tal, não é nada acadêmico, assim, mas um livro muito interessante daquele judeu Yuval Harari, aquele israelense. Na verdade, não é judeu, é israelense. E o Yuval Harari, enfim, um cara muito... Aquele que escreveu Sapiens, né, Homo Deus, um cara, uma visão muito legal do futuro. Então, ele estudou para esse livro o que a gente pode dizer assim que vai realmente acontecer no século XXI com base no que hoje existe, né? E a questão do desemprego e das profissões que vão desaparecer, que vão surgir, eu acho que é o grande ponto que me chamou a atenção nesse livro, eu como professor. Pensando em vocês, alunos, né? Porque as profissões boa parte das profissões vão desaparecer, inclusive a nossa vai ser totalmente repaginada, né? Profissões que a gente extremamente valoriza, como, por exemplo, o médico, né? Essa das profissões que mais vão sofrer transformações, a medicina, por exemplo, porque a máquina vai resolver, por exemplo, vai conseguir avaliar tão melhor a sua condição física e dar uma precisão maior no diagnóstico, né? Que muitos ramos da medicina hoje vão simplesmente desaparecer. Agora, a gente nem imagina, por exemplo, que o enfermeiro vai provavelmente ser quase mais valorizado que o médico, porque é aquela pessoa que tem que botar a mão ali na pessoa, né? O professor também, quando ele estiver presencialmente, vai ser uma experiência rara e muito proveitosa, muito importante. Então, eu vejo assim que a gente está num momento em que as coisas vão mudar tanto, que tudo que é humano, tudo que é realmente demasiadamente humano, né, como dizia Nietzsche, né, tudo que é muito humano vai ser muito valorizado, né? Então, lições de vivências, de empatia, de trabalho em grupo, de solidariedade, de percepção da sociedade. Eu acho que tem coisas que a gente faz aqui na escola que elas são absolutamente futuristas, né? Pensando que a máquina vai ocupar grande parte dos trabalhos e o que vai sobrar mesmo. E claro que eu não estou pensando assim, pessoal, daqui a 20, 30 anos. Eu estou dizendo uma perspectiva maior, talvez assim, que quem está ouvindo aqui, os seus netos, né, vão vivenciar. Ou não. Essa que é a questão, a gente também não sabe, a gente não consegue prever hoje. Como eu falei há pouco, há um ano atrás, se alguém me falasse que a gente estaria nessa situação, que a gente passaria o ano de 2020 como a gente passou, eu não acreditaria, eu ia achar uma teoria da conspiração, ia achar uma ideia muito distante, entendeu? Ia achar uma coisa absurda. Então, acho que esse mundo da pandemia é um mundo que mostrou para a gente, sim, coisas impensáveis podem sim acontecer, e talvez o grande lado positivo é que a gente pode começar a fazer o impensável, né? A fazer aquilo que a gente acreditou que não era possível. Eu vou retomar aqui a partir da inquietação que o professor Ibsen fez. Então, você quer repetir a sua inquietação e aí a gente vê quem pode participar, quem pode fazer um comentário? Claro, gente. Então, o que acontece? A gente vive num mundo online, certo? Mas nem tudo que... A história de estar na internet deve ser verdade não funciona quando a gente está falando em trabalho científico. Então, a minha pergunta para vocês que fizeram trabalho, que fizeram investigação, que fizeram vídeo, o que eu gostaria da opinião de vocês sobre como foi encontrar informação verídica, informações que realmente vocês que elas tivessem uma base concreta, que não fosse simplesmente um achismo, ou às vezes uma opinião do autor, né? O que, por exemplo, pode acontecer numa ferramenta como o Wikipédia. O Wikipédia é uma ferramenta maravilhosa, só que é uma ferramenta muito opinativa. Então, às vezes, é um ponto de vista de uma pessoa que está editando aquele texto. Como é que vocês fizeram para encontrar informação que fosse... Onde vocês conseguiram encontrar essa informação, muito importante? Como fizeram para identificar uma informação que não fosse verídica? E se vocês tiveram alguma coisa que corrigir no texto de vocês, que vocês notaram sobre isso.
Alguém quer comentar o que o professor Ibsen disse, dos nossos estudantes, das nossas professoras em formação, a Letícia e a Ingrid que perguntou, a Débora também, o que vocês acharam dessas reflexões? Eu gostei muito. Eu só não tenho muito o que falar porque eu não participei dessa feira de países que eles estão falando muito. Então, eu não sei muito o que falar, mas eu adorei a roda de conversa. Sérgio, de novo. Fala, Sérgio. Fala, professor. Professor, respondendo a pergunta aí, né, praticamente, quando ia pesquisar alguma coisa sobre o meu país, eu procurava ler pelo menos uns 3 artigos diferentes e depois uns 2 vídeos, só para confirmar mesmo essas coisas. Eu também tive que mudar algumas coisas no meu contexto, quando trabalho na inscrito. E é isso. Joia. Alguém mais? Se não tiver mais ninguém, eu vou pedir as palavras finais dos nossos facilitadores dessa roda de conversa, nossos maravilhosos. Gente, como eu queria ter tido aula com esses 3, cara. Minha vida teria sido outra. Sério mesmo. Se tivesse FB quando eu me formei no ensino médio, minha vida seria outra. Ninguém mais? Tem mais alguma mãozinha levantada? Bom, falar aqui do chat. Algumas falas, a Maria dizendo que conseguiu assistir alguns vídeos e gostou bastante. Posso falar, professora? Claro. Eu acho assim que uma boa para confirmar as notícias, né? Eu acho que é bom comparar em sites, e como eu escolhi um país que ele falava espanhol, eu pegava alguns sites que eles estavam em espanhol, que era lá da Guatemala mesmo, que era o meu país que eu peguei, e eu traduzia ele, né? Porque lá no Google tem a opção de traduzir. Aí eu traduzia, aí eu comparava também. Teve algumas notícias que, por exemplo, dos vulcões, quando foi a última explosão, foi muito complicado de achar, porque muito pouco site falava, e mais era tipo jornal, essas coisas, só que de momento, sabe? Aí não dava pra saber quando que era. Aí a gente teve que ir na sorte mesmo, mas foi só na parte dos vulcões. Nas outras partes foi comparar site com o outro, ver se tinha o cadeadinho, né, que é verificado pelo Google, e o Wikipedia é ficar de olho, porque o Wikipedia ele tem muita informação errada. Excelente, né? No mundo de informação, né? Nesse vasto universo de informações, saber filtrar. Que coisa bacana, que aprendizado bonito que os nossos estudantes tiveram. Então, o Ibsen vai buscar o sombreiro dele. Enquanto ele busca o sombreiro dele, vou pedir para o professor Décio, professora Carol, fazerem suas considerações finais. Quem quer começar? Eu posso começar. Na verdade, eu só agradeço, obrigada pela oportunidade de falar sobre a feira. Eu acho que tem pouco tempo, né? A gente ainda está entendendo como é que foi, percebendo, avaliando, porque ano que vem mais feira de países por aí. E, assim, fico muito feliz de ver no chat as contribuições dos estudantes, que demonstram que realmente houve aprendizados nas mais diversas áreas, né? E é isso que a gente estava buscando, né? Era isso que a gente queria. Um processo em que vocês tivessem diferentes aprendizados, desenvolvessem diferentes competências e habilidades. Então, eu fico feliz. E, gente, boa mostra para nós. Assistamos os vídeos, votemos. E é isso. Pois é, eu acho que é isso aí, né? A gente tem que privilegiar o trabalho dos colegas, né? O ideal é todo mundo assistir tudo, né? É muita coisa, né? Mas é possível e é prazeroso, né? É isso, pessoal. Acho que um bom semestre para todos nós, uma boa feira, né? Que todo mundo curta bastante esses vídeos e fique com mais vontade de produzir mais, né? Produzir mais vídeos. Quem sabe até esse semestre mesmo, nas minhas disciplinas, a gente mantenha essa experiência, né?
Muito obrigado a todos. Joia. A professora Carol chama atenção aí que os vídeos são curtos, são curtas-metragem, temos apenas 25 vídeos, porque um deles foi bloqueado pelo YouTube, a gente vai tentar repostar ele ainda hoje, para que ele ainda possa concorrer, que é de Cuba, né? Tão importante país da América Latina. Vou passar a palavra, então, para o professor Ibsen e seu sombreiro. Pois é, gente, aqui, ó, meu sombreiro mexicano. Tem até a cor da bandeira do México, aqui, olha só. Tô cumprindo promessa, Sérgio. Cumpri a promessa. Aí sim. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Mas, muito além disso... Gostei. Muito obrigado pelo esforço que vocês fizeram. Foi um semestre que foi um desafio para todo mundo, e especialmente para mim, que veio tudo de surpresa de uma vez. E eu fico muito alegre com o esforço que vocês fizeram, eu fico muito alegre com ver o resultado. E vamos que vamos, gente. Aproveitem, reaproveitem a informação que vocês aprenderam. Por favor, virem youtubers, entendeu? Mandem o link do canal para os professores quando vocês começarem a fazer vídeo no YouTube, para os professores dar like, mandar para todo mundo, tá? E é isso, gente. Um grande abraço para vocês e boa semana de arte, ciência e cultura para todos nós. Joia, muito obrigada a todas e todas. Amanhã teremos mais atividades, mas hoje não se esqueçam de acessar ao canal do Redescobrir Laboratório de Tecnologia e Diversidade, se inscrever no canal, assistir aos vídeos da Mostra Competitiva e votar no vídeo que você mais gostar. Os nossos estudantes aí do ensino médio, cada um vai fazer o lobby pelo seu vídeo. Então, vale boca de urna, tá tudo certo. Amanhã teremos mais oficinas. Pela manhã, pela tarde, teremos também roda de conversa à tarde sobre o livro Quarto de Despejo, 60 anos do livro Quarto de Despejo, da Maria Carolina Jesus. E a programação está vastíssima. Acessem, deem uma olhadinha no site do Item 3, porque houve alguns pequenos ajustes de programação, algumas atividades que infelizmente não vão poder ocorrer, mas está tudo lá no Item 3. E amanhã teremos mais. Um abraço e fechamos o primeiro dia de nossa semana, sexta semana de Ciência, Arte e Cultura. Muito obrigada aos professores da Feira de Países.